O ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, está sendo sabatinado há mais de 9 horas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, que era de Teori Zavascki. Alexandre de Moraes chegou acompanhado da mulher para a sabatina no Senado. Na apresentação inicial, criticou o ativismo judicial, a interferência do judiciário no executivo e no legislativo. A Constituição não autoriza algo aberto, uma atuação absolutamente subjetiva do Poder Judiciário em relação a todos os temas de interesse nacional, repito, em substituição às legítimas opções do Poder Legislativo. Depois, defendeu as conciliações para reduzir o número de processos no Judiciário e encerrou dizendo como pretende agir como juiz do Supremo, caso seja confirmado. Com imparcialidade, coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública. 31 senadores se inscreveram para questionar Moraes. O relator Eduardo Braga, do PMDB, fez várias perguntas que recebeu da população pela internet. Uma delas sobre a mulher de Alexandre, advogada com atuação em ações no Supremo Tribunal Federal. A esposa de Vossa Excelência é advogada com atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Caso Vossa Excelência seja nomeado ministro no STF, como procederá nos processos em que ela ou seu escritório figure como representante processual e se Vossa Excelência entende isso como um impeditivo à indicação de Vossa Excelência? Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Então, o faria mesmo que não houvesse a previsão legal, mas a previsão legal é sábia para que torne isso caso de impedimento. A oposição fez perguntas duras. Lindbergh Farias, do PT, questionou se ele participaria de julgamentos de processos da Lava Jato. O contexto é muito grave. É uma indicação no momento que esse governo, que indica o nome do doutor Alexandre de Moraes, está sendo acusado os seus principais ministros e os principais ministros e o próprio presidente Temer respondem às investigações. Vossa Excelência se considera isento para ser revisor da Lava Jato, para participar do processo? Eu me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição. Vanessa Graziotin, do PCdoB, mencionou uma tese de Alexandre de Moraes em que ele afirmava que um presidente não deveria fazer indicações para o Supremo de quem trabalhou em seu governo. Caso do próprio Alexandre de Moraes, que é ministro da Justiça, licenciado. Já tive a oportunidade de dizer pessoalmente a Vossa Excelência que acho que o argumento mais competente, o melhor de todos, sem dúvida nenhuma, mais convincente para uma posição contrária à sua indicação foi oferecido por Vossa Excelência mesmo, quando fez um estudo e disse textualmente, aqui já foi lido, eu não vou repetir, que não se deve jamais um presidente da República, alguém que tenha ocupado ou que ocupe cargo de confiança de um presidente da República, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal por esse próprio presidente. Não era hora de pegar alguém da cozinha e indicar este alguém para compor o Supremo Tribunal Federal. Na resposta, Alexandre disse que sua indicação segue as regras vigentes no país e que elas garantem sua imparcialidade caso seja aprovado para o Supremo. A Constituição tem um modelo que não foi alterado pelo Congresso Nacional, seja pela minha proposta, seja ainda por outras propostas, e a Constituição estabelece no artigo 101 e 102 o atual modelo. E esse atual modelo, eu insisto, como já disse na minha fala inicial, em outras indagações, esse atual modelo eu posso garantir a Vossa Excelência e aos demais senadores e senadoras, em eventualmente sendo aprovado, esse modelo vai garantir minha total independência
independência, minha total imparcialidade no julgamento de quaisquer questões. A sabatina começou às 10h15 da manhã. Teve um intervalo de 10 minutos. Ao longo de toda a sessão, Alexandre de Moraes foi perguntado e pôde discorrer sobre temas que estão na pauta do país. Questionou o foro privilegiado para autoridades, tal como ele é hoje. Não tenho dúvida que essa ampliação do foro privilegiado, independentemente de primeira instância ou tribunais que tenham foro, independentemente de quem possa julgar melhor ou não, essa ampliação trouxe dificuldades operacionais aos tribunais que precisam ser sanadas. Defendeu as delações premiadas. Sempre defendi isso desde dos tempos do Ministério Público, onde ainda no Brasil não havia uma regulamentação disso. É um instrumento importantíssimo, um instrumento de persecução penal e de prova, ou pelo menos, como a própria lei determina, provas indiciárias não podem condenar, mas permitem a investigação. É um instrumento importantíssimo que permite que nós não fiquemos só na investigação da base de eventuais cadeias criminosas, possamos chegar ao topo. A lei estipula uma série de requisitos, a participação tanto da polícia quanto do Ministério Público e a homologação judicial e, obviamente, vem sendo realizada de uma maneira eficaz. Comentou o projeto das 10 medidas anticorrupção, proposto pelo Ministério Público. Disse que não concorda com 3 delas. Eu assinei as 10 medidas por entender que a iniciativa é interessantíssima. Dentre essas medidas, e eu tenho tranquilidade em afirmar, tem 3 que eu não concordo. Isso não tira o mérito das medidas e outras poderiam ser complementadas. Aí é uma discussão de aperfeiçoamento. Essa questão da pegadinha, porque isso seria o que no Brasil é clássico já, o flagrante preparado, quando se prepara uma situação de flagrante delito. A questão da restrição ao habeas corpus, também entendo que não é possível, e a questão da utilização de prova ilícita também não sendo possível. Mas a discussão sobre as 10 medidas é importantíssima. Respondeu às acusações de que fez lobby no Senado para ter o nome aprovado. Não acredito que tenha feito lobby ao visitar os senadores. Acredito que tenha demonstrado o meu total respeito a conversar e me colocar à disposição de cada um dos senadores, assim como todos os candidatos anteriores colocaram. Me colocar à disposição, uma vez que o indicado deve o respeito não só a essa comissão, mas a cada um dos senadores que, ao final, cada um irá votar em relação à aprovação ou não. E defendeu a Operação Lava Jato. Em relação à Lava Jato, como disse Vossa Excelência, não há nenhum brasileiro, nenhuma brasileira que discorde que é a operação mais importante, não só do ponto de vista de amplitude, mas também do ponto de vista do simbolismo do combate à corrupção. E disse ao senador Lindenberg, faço questão de repetir a Vossa Excelência, que na semana que se findou, os dois coordenadores da Operação Lava Jato, os dois elogiaram não só a minha indicação, como a minha conduta como ministro durante os 9 meses em que exerci, com total imparcialidade, autonomia, fortalecendo a Polícia Federal. Governistas defenderam a indicação de Alexandre de Moraes. Ministro, eu queria primeiro cumprimentar Vossa Excelência pela sua brilhante exposição, pela disposição de responder a todos os questionamentos. Certamente as informações e afirmações de Vossa Excelência serão absolutamente suficientes para que esta comissão e o plenário desta Casa referende o seu nome para compor a Suprema Corte do país, após a indicação do presidente Michel Temer, que julgo ter sido muito acertada, já que Vossa Excelência é reconhecidamente capaz, qualificado e experiente para assumir tão importante posição.
Olha, em Brasília são agora 9h10 da noite. Depois que todos os senadores inscritos terminarem os questionamentos, aí a comissão vai votar a indicação de Alexandre de Moraes. Ele ainda vai ter que ser aprovado pelo plenário do Senado. Zileide Silva participa agora ao vivo com a gente. Zileide, boa noite. Qual é a expectativa de duração desse processo todo ainda? Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, vamos fazer uma conta. 30 senadores já questionaram Alexandre de Moraes, ainda faltam 2. A última sabatina aqui no Senado foi a do ministro Luiz Edson Fachin, em 2015, e ela demorou quase 13 horas. A ideia inicial do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, era fazer a votação lá no plenário do Senado, ainda hoje, mas ele já desistiu da ideia e chamou uma sessão extraordinária para amanhã, às 11 horas da manhã, mas ele só faz essa sessão com quórum alto, com no mínimo 65 senadores presentes. Bom, para ser aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre de Moraes precisa da maioria dos votos. Para ser aprovado no plenário do Senado, são necessários, no mínimo, 41 votos, votação secreta na comissão e no plenário. E se ele não for aprovado na comissão, não tem problema, porque a palavra final é do plenário do Senado. E se ele for, então, aprovado lá no plenário do Senado, Alexandre de Moraes será nomeado pelo presidente Michel Temer e o Supremo Tribunal Federal marca a data da posse.